A crucificação foi um método de execução extremamente agressivo, que ganhou notoriedade e se perpetuou na história por ter sido a maneira utilizada para executar Jesus Cristo. E isso pode vir como uma surpresa para muitos, mas o método era prática relativamente comum em diversos países na antiguidade, que já ceifou milhares de vidas. A crucificação apareceu no mundo muito antes de Cristo. Para alguns historiadores, a crucificação tem sua origem no povo assírio, por volta do ano 900 a.C. Vizinhos e ferrenhos inimigos do povo de Israel, os povos assírios eram famosos por sua crueldade. Dizem, dentre outras coisas, que eles tiravam o couro dos inimigos estando eles ainda vivos. Para muitos foram eles que começaram a prática de pendurar pessoas em estacas. Os inimigos derrotados pelo povo assírio eram cravados de barriga em uma estaca pontiaguda e abandonados ao relento para morrerem de forma lenta e cruel. Posteriormente, a prática de pendurar pessoas a estacas foi também usada por outros povos, como os persas e gregos, mas foram os romanos que pela primeira vez utilizou a cruz como meio de tortura e morte. Com frequência, as crucificações eram utilizadas para passar uma mensagem, às vezes para que os crucificados servissem de exemplo, em outros casos para demonstração de poder. Um desses casos foi a crucificação promovida pelos persas, quando retomaram o controle da Babilônia após uma rebelião promovida pelo povo babilônio. Após 19 meses de luta, quando finalmente conseguiram derrubar os portões do local, os persas decidiram deixar claro que rebeliões não seriam mais toleradas. Então crucificaram nada menos que 3.000 babilônios de alta posição social. Por sua vez, o famoso Alexandre o Grande, ao conseguir dominar a cidade de Tiro na Fenícia e tirá-la das mãos dos persas, decidiu dar um toque final após tanta luta. Mandou crucificar 2.000 sobreviventes da batalha e deixar os crucificados espalhados ao longo da praia como um aviso, mostrando que quem mandava no pedaço a partir daquele momento. Pode parecer estranho, mas a crucificação não era prática lá muito comum no Império Romano. No geral, essa forma de execução era utilizada em pessoas em situações específicas. Cidadãos romanos, por exemplo, quase nunca eram crucificados. A única exceção era se o sujeito cometesse alta traição contra o Império Romano. O leque se abria um pouco mais nas regiões anexadas ao Império Romano, onde poderiam ser crucificadas aquelas pessoas consideradas indisciplinadas, rebeldes e insubmissas. A crucificação mais famosa que atravessaram séculos e hoje é o símbolo religioso do cristianismo foi a crucificação de Jesus. A Bíblia, o livro sagrado, é onde mais relata a crucificação de Cristo, mas existem alguns fatos interessantes e terríveis que nesse vídeo veremos com uma forma mais rica em detalhes, sobre a morte e a crucificação do nosso Senhor, que por ajuda de pesquisas e fontes além da Bíblia, hoje conseguimos relatar esses fatos. Veja agora mesmo 5 fatos terríveis sobre a crucificação de Cristo. Mas antes, verifica se o sininho de notificação está ativo para você não perder os próximos conteúdos. Interaja com o canal deixando seu like e comentário, assim o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Comenta aí se gostar e deixa sua sugestão para os próximos conteúdos. Agora que você já deixou seu like e se inscreveu no canal, bora pro vídeo? Eu sou Gustavo Souza e você está agora no canal Cristão Curioso. A morte de Jesus foi consequência da sua maneira de viver. Traído, caiu vítima de uma conspiração. Para o Império, era um rebelde, o sistema não suportava. As autoridades religiosas o entregaram à autoridade política, o enquadrando a uma pena reservada a crimes políticos. Jesus era um perigo real aos poderes. Após ser levado à presença de Caifás e posteriormente de Pilatos, Jesus Cristo foi condenado. Em seguida foi levado a ser torturado e flagelado. Suor de sangue. A Bíblia diz que Jesus suou sangue quando estava orando no Getsêmani, na noite em que foi traído. Depois de celebrar a última Páscoa com seus discípulos e instituir a ceia, ele partiu para o Monte das Oliveiras com o objetivo de orar. Quando chegaram ao lugar escolhido no monte, Jesus deu instruções para os seus discípulos permanecerem em oração, algo que eles não conseguiram entender.
Então Jesus se afastou um pouco e de joelhos oravam ao Pai. É interessante saber que naquela época era costume das pessoas orarem em pé, mas naquele momento Jesus ajoelhou-se. Mateus escreve que ele caiu com o rosto em terra. Enquanto orava intensamente no Getsemane, o texto bíblico revela que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O evangelista Lucas foi o único que registrou esse detalhe, de Jesus suando gotas de sangue. Vale lembrar que Lucas era um médico, talvez isto possa explicar que por suas obras costumavam fornecer maiores detalhes nesse sentido. Apesar de ser algo extremamente raro, a literatura médica chama essa condição de hematidrose. Apesar de ainda haver alguns mistérios envolvendo episódios de hematidrose, normalmente sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Então, em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, especialmente daqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas. Esses vasos acabam se rompendo, e sangue e suor se misturam na transpiração. Neste caso, os pequenos coágulos de sangue tingem de vermelho as gotas de sangue. Azorrague. O castigo da crucificação começava com a flagelação. Depois do criminoso ter sido despojado de suas vestes, era açoitado. Os romanos usavam um chicote especial chamado azorrague. Era um objeto composto por 12 tiras de couro que em cada ponta possuía um instrumento cortante, como o ferro ou um pedaço de osso de carneiro, que além de cortar como lâmina, conseguia grudar no local. Ao puxar vinha junto pedaços de carne. A maioria dos golpes eram desferidos sobre as costas, entretanto as pontas do azorrague enroscavam no corpo e feriam o peito e a barriga. O número de açoites dados a Jesus não foi registrado. No entanto, o número comum na lei judaica era 39, um a menos que os 40 do Torá, para evitar um erro de contagem. Durante o açoite, a pele das costas era rasgada, expondo uma massa sangrenta de tecido e osso. Grande perda de sangue ocorria, geralmente causando a morte ou a falta de consciência. Cada chicotada que Jesus recebia nesse açoite eram 12 feridas que se abriam em seu corpo. Sendo 39 chicotadas, então se multiplicarmos 39 vezes as 12 pontas do azorrague, foram mais ou menos 468 feridas abertas no corpo de Jesus Cristo. A coroa de espinhos. Além da tortura, Jesus era motivo de chacota, pois era denominado Rei dos Judeus. Os soldados romanos, ironicamente, vestiram um manto sobre os ombros de Jesus e colocaram um bastão em suas mãos como um cetro real. Em sua cabeça foi depositada uma coroa de espinhos. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que essa coroa foi feita de espinhos da acácia. Os espinhos eram duros, rentes e afiados, chegando em média de 7 a 10 centímetros cada um. Para você ter uma ideia, muitas vezes esses espinhos poderiam ser utilizados pelos marceneiros como pregos. Os soldados romanos fizeram a coroa de forma trançada, que teria permitido que uma quantidade maior de espinhos perfurassem o topo da cabeça, a fronte, a parte traseira e as laterais da cabeça de Jesus. Para não se machucarem, estes soldados utilizaram um pedaço de pau e empurraram essa coroa com o peso do seu corpo. Jesus já açoitado, cansados da brincadeira, os romanos arrancaram a túnica bruscamente. O manto já aderido às costas em carne viva junto aos coágulos de sangue e o soro das feridas, e a sua retirada causava intensa dor. As feridas começaram a sangrar novamente. O percurso. Depois dos açoites, a vítima geralmente era forçada a carregar o patíbulo ao lugar de execução. O patíbulo era a parte horizontal da cruz, que podia chegar a pesar cerca de 50 quilos. No caso de Jesus, o registro mostra que ele provavelmente carregou o seu patíbulo a uma distância de mais ou menos 650 metros para chegar ao lugar do suplício, conhecido como Gólgota, lugar da caveira. Hoje se chama pela tradução latina Calvário. A crucificação. Ao chegar ao lugar de execução, o patíbulo era colocado no chão e a vítima era forçada a deitar nela. Pregos de cerca de 14 centímetros de comprimento e cerca de 2 centímetros de diâmetro eram usados para pregar os pulsos. Os pregos atingiam a área do nervo mediano, causando choques de dor dos braços aos ombros e pescoço. Já erguido ao lugar da crucificação, se encontrava o poste de cerca de 2 metros chamado de estipe, ou asta vertical.
No centro desse poste encontrava-se um assento para sustentar a vítima. O patíbulo era então levantado ao estipe, e o corpo da vítima era virado nesse assento de uma forma que seus pés podiam ser pregados ao estipe. A este ponto, havia grandes esforços colocados nos pulsos, braços e ombros, resultando no deslocamento na articulação dos ombros e cotovelo. A posição do corpo na cruz fazia com que as costelas ficassem em uma posição fixa, o qual dificultou grandemente a expiração e fez com que fosse impossível respirar bem. Todavia, em sua hora maior de sofrimento, quando a sede de Jesus fazia sua língua inchar e grudar no interior da boca, ao invés de darem água para mitigar sua sede, os homens lhe deram a bebida mais azeda encontrada na face da terra, isto para causar mais sede. O vinagre, como resposta ao pedido de água feito por Jesus, foi o último ato de crueldade antes dele morrer. Por ter sofrido dos açoites, espancamentos e da caminhada ao patíbulo, Jesus já estava extremamente fraco e desidratado, e provavelmente já tinha perdido grande quantidade de sangue. À medida em que o tempo se passava, a perda de sangue e a falta de oxigênio causavam grandes câimbras, contradições irregulares e provavelmente a falta de consciência. No fim das contas, o mecanismo da morte da crucificação era sufocamento. Para respirar, a vítima era forçada a se erguer com os pés para permitir a inflação dos pulmões. Com o enfraquecimento do corpo e com a dor dos pés e pernas se tornando insuportável, a vítima era forçada a trocar a respiração pela dor e exaustão. Eventualmente, devido à exaustão, a vítima chegava ao ponto que não podia mais levantar o seu corpo do estife e inflar seus pulmões, ficando inconsciente. Devido à fraca respiração, os pulmões da vítima começavam a sofrer um colapso, provavelmente causando hipoxia. Devido à perca de sangue por causa dos açoites, a vítima provavelmente formava acidose respiratória, resultando no coração trabalhando com um pouco maior de esforço, batendo mais forte para compensar. Fluidos também acumulavam no pulmão, sob estresse de hipoxia e acidose. O coração eventualmente falhava. Há várias teorias diferentes para que finalmente causou a morte de Jesus. Uma teoria é que houve um preenchimento do predicárdio com fluidos, colocando um esforço fatal à habilidade do coração bombear sangue. Uma outra teoria é que a morte de Jesus foi multifatorial e relacionada primeiramente a um choque hipovolêmico, asfixia por exaustão e talvez insuficiência cardíaca aguda. E se não bastasse, minutos depois seu cadáver seria profanado, quando o soldado furou o seu lado com uma lança, mesmo sabendo que ele estava morto. Ferir um cadáver é algo abominável, por mais que seja de um inimigo. Independentemente da causa verdadeira da morte final, o registro histórico deixa bem claro: Jesus sofreu várias horas de tortura, horrível e contínua na cruz do Calvário. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Que amor pode ser maior do que este? Quanto amor! Nunca podemos nos esquecer da tamanha humilhação que passou o nosso Senhor. E Jesus ofereceu voluntariamente o seu corpo para a flagelação, e o seu precioso sangue foi derramado por nós. Ele pagou um altíssimo preço. Fomos comprados com o preço do sangue de um inocente. Ele assumiu o nosso lugar e fez com que a ira de Deus recaísse sobre ele. Portanto, Deus se reconciliou com o homem. Por causa do sofrimento de Jesus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém. Se você gostou desse vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like, não custa nada para você e vale muito para nós. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você receber os próximos conteúdos. Assista também outros vídeos aqui no canal, eu tenho certeza que você vai adorar. E até o próximo vídeo, tchau!